Bom dia, oitavo ano B. Hoje é dia 26, né? Quinta-feira. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Pessoal, eu estou fazendo rapidinho essa unidade 3 e vou fazer o mesmo para a unidade 4. Mas se restar alguma dúvida tal, vocês podem me procurar pelo privado, tá, pessoal? Eu tiro qualquer dúvida, porque se eu for ficar entrando muito em detalhes aqui, nós não vamos terminar o conteúdo, que infelizmente na unidade 1 e 2 nós demoramos muito tempo para concluir a unidade 1 e 2, então aí agora tem que dar uma corridinha aí com essa unidade, mas qualquer dúvida é só entrar no privado, tá, pessoal? E aí nós paramos lá na página 307, nós falamos sobre a menstruação, sobre o ciclo menstrual, e nós vamos falar, eu comentei com vocês que o ciclo menstrual tem tudo a ver com o período fértil, né? E cada mulher tem um ciclo, nem sempre a mulher tem um ciclo menstrual reguladinho, certinho, né? Ou de 28 dias, ou de 30 tal, então isso também interfere no período fértil da mulher. Então vamos ver aí o que ele está falando sobre esse período fértil. Então tem lá, pessoal, o intervalo do ciclo menstrual, conhecido como período fértil, ocorre no período médio entre 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação, quando as chances de acontecer a fecundação e a mulher engravidar são maiores se ela teve relação sexual sem proteção. Então vamos ver o que é essa ovulação, né? Esse intervalo de tempo é possível porque os espermatozoides são capazes de sobreviver durante aproximadamente 72 horas no interior do corpo da mulher após a relação sexual. Ou seja, muita coisa, né, pessoal? 72 horas, então. Assim, se a relação sexual for dentro desse período antes da ovulação, no dia em que esta ocorrer, os espermatozoides podem ainda estar vivos, tornando possível a fecundação. Então, porque tem mulher que pensa assim, não, eu não estou no período fértil ainda, vou entrar no período fértil daqui a 3 dias, então eu não vou engravidar. Mas tem o detalhe, né? Que aí o espermatozoide pode ficar até 3 dias, né? Sobreviver até 3 dias no corpo da mulher. Então, durante esses 3 dias, se termina esse período dela, há a possibilidade de engravidar. Em relações sexuais que acontecem após a ovulação, os espermatozoides são capazes de encontrar o ovócito na tuba uterina a caminho do útero antes de ser degenerado, o que também possibilita a fecundação. Deve-se considerar que podem ocorrer alterações nos níveis hormonais do organismo feminino, desregulando o ciclo menstrual e alterando seu período fértil. Então, vocês viram aí, né? Esse ciclo é bem... varia muito de mulher para mulher, tá? E a quantidade de hormônio também tem tudo a ver com esse ciclo aí. Vamos ver as fases de reprodução humana, tá? Então tem as fases ali, quando que a mulher está nesse período fértil, como que é as fases da reprodução humana. Durante a relação sexual, a troca de carinhos provoca estímulos no homem e na mulher em relação de alterações hormonais. Isso causa a ereção do pênis nos homens, enquanto nas mulheres é produzida uma secreção lubrificante liberada na vagina, que facilita a penetração. No pico da excitação ocorre o orgasmo, que causa a sensação de prazer no homem e na mulher.
Fisiologicamente, o órgão genital masculino promove contrações que expulsam o esperma para fora da uretra, ejaculando-o no interior da vagina. A mulher, por sua vez, sofre contrações em sua vagina e útero que auxilia na impulsão do esperma até o útero para o encontro com o ovócito. Então, isso é o que acontece do ato sexual, né? Então, vamos ver como que forma a fecundação. Tem até aí à esquerda, pessoal, uma ilustração, olha lá, ó. Ilustração esquemática da liberação do esperma no interior do útero e do deslocamento dos espermatozoides para a tuba uterina. No canal, podem vir a encontrar o ovócito liberado pelo ovário. Fecundação. Então, já vimos ali o ato sexual, o que acontece, e ali estamos na fecundação. Na ejaculação, aproximadamente 300 milhões de espermatozoides são liberados no canal vaginal da mulher, dos quais um número muito menor chega ao útero e apenas algumas centenas alcançam as tubas uterinas. Isso acontece por causa de quê, pessoal? Todo aquele problema que eu falei para vocês. O espermatozoide pode não estar maduro, ou ele ter alguma degeneração, tipo ele não ter cauda, então ele não consegue caminhar, ou ele ter duas cabeças, uma série de coisas ali que pode acontecer que nós já vimos. Se a relação sexual ocorrer nos dias férteis da mulher, os espermatozoides encontram o ovócito e se aglomeram ao seu redor. No entanto, geralmente apenas um espermatozoide penetra o ovócito, que ao receber o gameta masculino produz substâncias que impedem que os demais espermatozoides façam o mesmo. Então, por isso que se não fosse essa substância que vai impedir os outros, um espermatozoide conseguiu fecundar, a partir daquele momento, pessoal, tem uma substância que vai impedir os outros, tá? Acontece de dois espermatozoides fecundarem ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Aí nasce gêmeos, né? A penetração do espermatozoide no ovócito e a união de seus núcleos é denominada fecundação ou fertilização. O ovócito torna-se totalmente maduro nesse momento, sendo denominado óvulo. A união dos gametas origina o zigoto, que contém um único núcleo e é a primeira célula do futuro embrião. É quando a mulher diz lá, estou grávida, quando ela faz o teste lá, está grávida, mas só tem aquele, só o ovócito realmente, tá? Caso ela tenha algum problema e venha menstruar, não dá nem para perceber que ali tinha um ovócito. Nidação. Vamos ver aí o que é essa nidação. Após a fecundação, o zigoto passa a sofrer diversas divisões, formando um aglomerado de células com o mesmo material genético composto de 2 Ns, igual a 46 cromossomos, que dá origem ao embrião. Então, o zigoto é a primeira célula, né? Então, você tem a primeira célula, então ele vai se desenvolvendo, e eu falei para vocês que ele se desenvolve por divisão celular. Lá na biologia, lá no ensino médio, vocês vão aprender, acho que no 9º ano também tem uma parte que fala sobre isso, vocês vão aprender como que são essas divisões. Mas por enquanto, vocês só precisam saber que ele vai se desenvolvendo através de divisão celular. Essa divisão é mitose e meiose. Tá? Ao mesmo tempo, o futuro embrião se desloca em direção ao útero. Lá ele se acomoda no endométrio, processo conhecido como nidação. Após esse evento, inicia-se a gestação. Então, nidação é o quê? É quando o zigoto, que é a primeira célula que se formou por divisão celular, o zigoto, né? Ele vai se alojar no endométrio, tá? Endométrio é o quê? É a parte interna
do útero, tá? Endométrio é a musculatura interna do útero, então ele fica alojado ali e aí vai começar a se desenvolver. Para que não ocorra descamação do endométrio, ou seja, essa descamação do endométrio seria o quê? Vai descamar o endométrio, a mulher vai sangrar, então seria a menstruação. E aí significa que ela não conseguiu fixar ali o zigoto, né? O embrião secreta um hormônio, a gonadotrofina coroniana, HCG, que age sobre o corpo lúteo, impedindo que ele se degenere. Assim, o corpo lúteo mantém constante a produção de progesterona e estrógeno e a menstruação não ocorre, possibilitando que a nidação aconteça corretamente. Então, espero que tenha dado para vocês entenderem o que é nidação. É o fato do ovócito conseguir ficar lá na parede, né? Já é um zigoto, melhor, o zigoto conseguir se fixar. Então, essa fixação do zigoto no endométrio, que é a parte interna do útero, que é chamado de nidação. Então, tem lá, ó, divisões celulares até formação do embrião. Então, você tem lá nidação, observa ali, ó. Ou seja, o ovócito aderiu ali à parede interna do útero, né? Então, ocorreu a nidação, que é isso que eu falei, a parede. Aí, essas células vão se dividindo, ó, tá vendo? Vão se dividindo. Chega lá, ela já tá lá no ovário, né? A ovulação já tá lá no ovário, olha lá o zigoto, né? E aí, o ovócito, e ele vai lá se dividindo, né? Então, que é o ovócito, houve a fecundação dele, ele se transformou em zigoto, vai indo, vai se dividindo, né? As células até chegar lá na nidação. Nidação é quando ele começa ali já está fixado na parede interna do útero e ali ele vai se desenvolver por divisão celular, mitose e meiose, que vocês vão ver mais adiante o que é isso. Mas ele vai se dividindo, se multiplicando, ali o embrião vai, de zigoto ele passa a embrião, de embrião ele passa a feto e assim vai, tá? Até chegar o dia desse novo ser divino nascer, né? Então vamos ver lá, a gestação. Então depois que ocorreu a nidação, na realidade já está ali o zigoto, né? Já está na parede uterina, ele vai começar a se desenvolver. A partir daí já temos a gestação. Após a nidação, inicia-se o processo de gestação, também chamado de gravidez. Ela ocasiona diversas alterações no corpo da mulher durante todo o período em que ocorre, de aproximadamente 9 meses ou 42 semanas. Nesse tempo, a mãe passa a apresentar desenvolvimento das mamas, que ficam maiores e produzirão leite após o nascimento do bebê. O tamanho do útero também se altera no desenvolvimento do embrião, podendo chegar a 10 vezes seu tamanho natural. Além disso, outras mudanças acontecem com o aumento na quantidade do sangue do corpo. Então, aí ocorre o quê? Ocorre a gestação, né? 9 meses, né? De gestação, né? Para vocês verem o quanto, né? Deus confia na mulher, né? Ele entrega para a mulher um novo ser 9 meses antes de dá-lo a um homem, né? Porque o homem só vai ver o filho lá depois de 9 meses, aí vai tirar, nasceu, fica todo feliz, tira foto e tal, né? A mulher confia muito, eu costumo dizer que Deus confia muito mais na mulher, porque ele entrega a mulher 9 meses antes dele, de um novo ser divino vir ao mundo, ele entrega esse ser divino
9 meses antes para a mulher, só depois disso para o homem, né? Então a confiança que ele tem na mulher é muito grande. É uma teoria boba minha, mas é, pessoal. Tá, vamos lá. Anexos embrionários. Então, o que são esses anexos embrionários? Durante essa gestação, né? Placenta, cordão umbilical, tudo são anexos embrionários. Vamos ver lá. Ao longo da gestação, são formados os anexos embrionários, como a placenta, cordão umbilical e o âmnio, que auxilia no desenvolvimento do bebê. A placenta é um órgão composto de tecidos da mãe e do filho. Entre suas diversas funções, realiza a secreção de estrógeno e progesterona, hormônios importantes para a continuação da gravidez. Ela também atua fornecendo oxigênio e nutrientes presentes no sangue da mãe para o sangue do embrião, além de remover gases e excreções gerados pelo metabolismo do indivíduo em formação que vão ao sangue da mãe para que o organismo dela os elimine. Além disso, a placenta serve como barreira contra micro-organismos e outras substâncias que possam prejudicar o bebê. Apesar das trocas de substâncias que ocorrem entre a mãe e o filho, o sangue de ambos nunca se mistura, em virtude da presença de uma barreira celular formada por uma membrana parcialmente permeável nesse anexo embrionário. Um outro anexo, o cordão umbilical, né, que vai enviar os nutrientes através do cordão umbilical. Vamos lá, conectado à placenta está o cordão umbilical, responsável por levar o sangue com oxigênio e nutrientes da placenta ao embrião e realizar o caminho contrário, levando o gás carbônico e os excretas do embrião à placenta. Depois mais um anexo, que é o âmnio, que é o líquido, né? Que fica na bolsa, líquido amniótico, né? Que quando tem gente quando vai nascer o bebê fala assim, rompeu a bolsa, né? Ela tá liberando líquido. Esse líquido amniótico ele tem um papel muito importante porque o bebê fica ali naquele líquido e ele protege contra impactos, né? De repente a mãe bate a barriga e tal, né? Ele tá ali para proteger também. Olha lá. A proteção do bebê contra choques mecânicos e ressecamento é realizada por uma bolsa chamada âmnio, que envolve o embrião e contém em seu interior um fluido conhecido como líquido amniótico. Então ali você tem à esquerda ali, né? Você tem lá um feto, né, no interior do útero e os anexos embrionários, né? Então você tem ali a placenta, aí tem o cordão umbilical, né? A placenta envolve todinho o feto ali, e aí tem o cordão umbilical que sai de uma parte da placenta e liga lá ao umbigo da criança, né? Por isso cordão umbilical. E essa placenta, como ela está ligada na mulher, todos os nutrientes vão indo por ali, né? Cordão umbilical, ali você tem o feto e o âmnio, que é esse líquido que fica ali. Desenvolvimento do bebê. As células que compõem o embrião se dividem e multiplicam continuamente, passando a se diferenciar entre si e formar ao longo da gestação tecidos distintos, órgãos e estruturas. Durante os primeiros 3 a 4 semanas, são formados o sistema nervoso, cardiovascular, digestório e respiratório. Antes da 5ª semana, já existem batimentos cardíacos e fluxo sanguíneo no embrião. 5 semanas, pessoal, já tem o batimento cardíaco. Na 8ª semana, encerra-se o período embrionário de desenvolvimento e o embrião passa a ser chamado de feto.
Da 8ª semana, pessoal, quando a mulher completa 8 meses, o feto já está prontinho, tá? O embrião já é chamado de feto, já está pronto. Aí esse último mês é para quê? Esse último mês o embrião só vai engordar, tá? Só engordar, mas é o período fetal que a gente diz, né? Chamado de feto, inicia-se o período fetal. Nesse estágio, o feto já apresenta aparência humana e tem seus primeiros órgãos formados, assim como os músculos que são capazes de se contrair, possibilitando a realização de movimentos. Nessa nova fase, ocorre um crescimento mais rápido do embrião até o dia do seu nascimento, entre a 13ª e a 15ª semana. Já é possível observar os órgãos genitais definindo o sexo, tá? Definindo o sexo. Então, depois da 8ª semana, a gente já tem o feto, aí ele vai desenvolver, já tem todos os órgãos, só vai desenvolvendo. Depois ele fica num período só engordando, até do 7º ao 9º mês, ele fica ali só adquirindo peso. Por isso que quando a criança nasce sem peso, pessoal, nasce de 8 meses, nasce com peso fora do peso, coloca na incubadora, às vezes fica lá um mês inteiro na incubadora para adquirir peso. Só sai a hora que tiver o peso certo, né? Porque existe um período onde ele vai conseguir esse peso. Nessa nova fase ocorre um crescimento mais rápido do embrião até o dia de seu nascimento, né? Que é o que eu já vi. Entre a 38ª e a 40ª semana de gestação, o embrião já apresenta todo o desenvolvimento necessário, bem como o tamanho e o peso adequado, estando pronto para nascer. Na realidade, com 38 semanas, se for cesárea, se o médico quiser, ele já pode retirar o embrião através de uma cesárea. Aí depende das condições, se o embrião está num sofrimento fetal, se não está, né? Aí depende. Aí tem todo o desenvolvimento lá, então o zigoto, né? Depois já tem o desenvolvimento do início do embrião, aí 5 semanas, você vê que 5 semanas a coluna vertebral já está desenvolvida, né? 10 semanas, 20 semanas, 40 semanas. No máximo que se espera é 40 semanas, pessoal. Não é aconselhável esperar mais que isso, porque o bebê começa a ficar em sofrimento fetal, tá? E lá tem estágios de desenvolvimento do embrião e do feto ao longo de 40 semanas de gestação. Na página 311, pessoal, ele pergunta lá: o que acontece se após a fecundação do óvulo ocorrer a menstruação? Vamos responder junto isso daí, pessoal. Na realidade, pessoal, quando ocorre a fecundação, vai ocorrer a liberação de hormônios, né, que vão impedir a menstruação. Mas se mesmo assim ocorrer a menstruação, vai ocorrer o quê? Isso daí é o quê? Que chama-se de aborto espontâneo, tá? Vamos ver aí o parto. Tem lá as 4 etapas, né? O bebê vira, fica na posição certinha para nascer, né? A gente pergunta por que o bebê nasce pela cabeça, porque a cabeça é a parte maior, né? Então, parto. Com o término do período de gestação, o feto está pronto para nascer. O corpo da mulher passa então a liberar hormônios como a ocitocina, dando início ao trabalho de parto, com o alargamento dos ossos da região pélvica e as primeiras contrações uterinas. Ele diz aqui contrações uterinas, pessoal, e esse hormônio aqui, ocitocina, quando a maioria das mulheres, quando chegam na maternidade, vão ter o parto normal, né? Querem parto normal.
estão com as primeiras contrações, normalmente o médico coloca ela lá, né? Numa salinha de espera e coloca um soro. Aí fala assim: ah, vamos colocar um soro aqui para poder diminuir as dores, logo você vai ter o neném. Na realidade é o contrário. Na realidade, o que é aplicado na mulher é exatamente a ocitocina, que é uma injeção, tá? Que é de ocitocina. Então ele coloca naquele soro essa injeção de ocitocina, pega uma ampola lá de ocitocina, coloca na seringa, põe lá no soro e a mulher fica tomando. Dependendo, ele até abre o soro para ir mais rápido, né? Se ele vê que a mulher não tem dilatação nenhuma, ele abre o soro lá, a mulher começa a sentir mais dor, né? E aí rapidamente a criança nasce. Quanto maior é a quantidade de hormônios secretada, mais constantes e ritmadas ficam as contrações e mais dilatados ficam o colo do útero e o canal vaginal. Então, esse é o papel da ocitocina. Quanto mais hormônios, mais ela vai ter, né? Agora, se a mulher não libera esse hormônio, pessoal, aí não adianta o médico ficar tentando parto normal, aí tem que fazer a cesárea. Nesse momento, pode ocorrer o rompimento da bolsa amniótica, causando a liberação do âmnio pela vagina. No parto normal, ou parto natural, havendo dilatação suficiente, as contrações uterinas empurram o bebê para fora do corpo da mulher. Normalmente, a primeira parte a sair é a cabeça, seguindo do restante do corpo. Após a saída do bebê, o útero continua realizando algumas contrações mais leves para expulsar a placenta ainda ligada ao bebê pelo cordão umbilical. Por isso que assim que nasce a criança, o médico já entrega para o pediatra ou para a enfermeira e ele continua ali com a paciente, porque ele tem que tirar a placenta antes que o útero porque o útero, assim como ele vai se dilatando conforme o embrião vai crescendo ali dentro dele, né? Mas quando o embrião sai, o útero ele se contrai rapidamente. Então, por isso que o médico tem que tirar, né, essa placenta rapidamente antes que o útero se feche, tá? Porque se ele se fechar com a placenta ali dentro, vai causar uma infecção e aí vai ter que fazer um procedimento chamado curetagem para poder tirar essa placenta. Então aí nós temos as partes aí, ó, de como é realizado um parto. O crânio do bebê se encaixa na região pélvica da mãe e se move para fora do útero e para a vagina, que se alarga para acomodar a cabeça. Às vezes também, pessoal, o bebê não consegue virar nessa posição. Aí o médico ajuda o bebê a virar nessa posição aí. 2. Tem um aparelho, chama forceps, que coloca ali e que pega na cabecinha do bebê e gira ele para ele ficar na posição certa para poder sair. A cabeça do bebê começa a sair pela vagina e já pode ser vista externamente. Começou, a gente diz que quando começa a ver a cabecinha ali, ela está coroando, né? Eles falam, o bebê coroou. Por que coroou? Porque na cabeça que vai a coroa, né? Então, acho que é por isso que eles falam, coroou. Aí já está nascendo a cabecinha ali. Aí o bebê realiza uma rotação e o resto do seu corpo desliza para fora, saindo um ombro de cada vez. Então, essa rotação que eu estou dizendo ali, ó, o pé pega a cabecinha do bebê ali, que já está fora a cabeça, depois que ele está com toda a cabeça fora. Ele pode pegar ali, bem, muito delicado, né? Movimentos delicados, ele vira ali, sai um ombro e sai o outro. Saiu os dois ombros, pronto, já sai. A placenta se separa do revestimento do útero e é eliminada. Aí o que acontece? Saiu o bebê ali, o médico vai fazer o quê? Tem que cortar aquele cordão e aí fica um cordão, um pedaço do cordão ligado à placenta que está ali dentro da mãe e o outro no bebê, né? Do bebê, como o cordão umbilical é onde faz
a troca de nutrientes e tal, o que ele vai fazer? Ele vai pinçar esse cordão, ou seja, como se ele amarrasse aquele cordão ali, né? Para ele poder, para o bebê não ficar perdendo sangue ali, porque senão ele vai ficar perdendo sangue. Se não fizer isso, o bebê vai morrer, certo? Então tem que fazer ali. Aí cortou, pinça o cordão, que é, na realidade, pinçar o cordão nada mais é do que amarrar ali esse cordão. Aí não vai ter mais esse sangramento. E aí, com a ponta do cordão que ficou pendurado ali na vagina da mulher, através desse cordão, é que o médico vai retirar a placenta. Ah, mas como que sai essa placenta? O médico enrola o cordão aqui na mão e vai fazendo esse movimento. Com esse movimento, a placenta vai deslocando da parede do útero e ele só vai puxando e sai a placenta. O parto pode ser também realizado de uma forma chamada cesariana, procedimento cirúrgico que, em virtude da anestesia, não envolve dor durante o nascimento do bebê. Nesse caso, é realizada uma incisão na barriga da mãe, devidamente anestesiada, e tanto o bebê como a placenta são retirados por não ser um procedimento natural e que envolve o corte das camadas da pele, o corte da camada da pele, da barriga e da parede do útero para retirar o bebê. A recuperação da cesariana é mais lenta, exigindo cuidados para que não ocorram infecções e para que a cicatrização se dê da melhor forma possível. Essa intervenção é recomendada quando o parto normal puder oferecer riscos à vida da mãe ou do bebê, sempre com orientação médica. Em algumas situações, o parto pode ocorrer antes da finalização do período gestacional, situação conhecida como parto prematuro. Ele deve acontecer em um ambiente hospitalar, pois o bebê prematuro necessita de cuidados ainda maiores. Nessa situação, o bebê geralmente pequeno e abaixo do peso comum ainda não completou o seu desenvolvimento. O ciclo de gestação e maturação dos órgãos acontece, então, fora do corpo da mãe, em um aparelho hospitalar chamado incubadora. A mãe e o bebê podem ir para casa apenas quando ele estiver mais desenvolvido e mais pesado, sem que necessite de acompanhamento médico. Então é isso daí, pessoal, tá? Se tivéssemos em aula presenciais, eu ia mostrar um vídeo para vocês onde mostra a realização do parto, mas infelizmente não é possível, né? Na próxima aula aí nós continuaremos, pessoal. Aí nós vamos ver a amamentação, tá? Até mais.